Boa noite, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto de louvor, adoração ao nosso Deus. Antes, quero agradecer aí os irmãos que estiveram nos ajudando ontem, tanto aqueles que ficaram até o final aí, limpando, né? E fazendo aquilo que tinha que ser feito depois do evento. Felizmente, coincidiu que a moça que limpa operou na sexta-feira, não pôde vir hoje de manhã, então o pessoal ontem aproveitou e limpou tudo para deixar tudo limpinho para hoje de manhã. Nosso muito obrigado. Aqueles que trouxeram os bolos, aqueles que vieram mais cedo aí para fazer os lanches. Enfim, deixar tudo preparado aí para receber o pessoal, né? Nós tínhamos aí ontem de 450, um pouco mais de pessoas aí no nosso encontro ontem. Então foi um tempo muito gostoso. Muito obrigado, pessoal do louvor, comunicação e todos aí que estiveram ajudando nesse encontro da Conriels. Alguns avisos. Semana que vem tem o retiro das mulheres, é isso? Não? É essa semana? Na outra, né? Não, nessa semana, na outra, dia 25 a 27, ainda dá tempo ainda, eu acho de... Dá tempo ainda, mas dá, né? Se você não se inscreveu, pode se inscrever. Que mais? Encontro de casais também, nós precisamos saber a quantidade de pessoas que vai, nós precisamos acertar algumas coisas lá, então, por favor, gostaríamos de ver todos, né? Esse é o nosso desejo. Então, faça um esforcinho aí. Se não tiver dinheiro, tem importância, né? Nós damos um jeito aí. O Claudinei paga, então nós dá um jeito aí, tá bom? Sempre alguém para pagar aí, né? Então, se você quiser ir, por favor, não é por causa disso, você não vai estar com a gente. Só dá um alô que a gente vai tentar fazer alguma coisa. Que mais? Eu acho que eu esqueci alguma coisa, não. Creio que está... Culto quarta-feira, para quem não lembra. Sexta-feira. Sexta-feira nós vamos ter culto, irmãos. Se você procurar aí no boletim aí, teremos sexta-feira às 19 horas, nós vamos fazer nosso culto da paixão. Então, se você vai estar por aí, acho que a maioria talvez não vá nem viajar, a partir das 19 horas, tá bom? Então, convida pessoas, um tempo gostoso para estar com a gente, louvando e bendizendo ao Senhor. Amém? Amém. Nós temos mais um grupo agora, né? Começou a semana passada, o seu Zé Edson, na terça-feira, que já não foi na terça, foi na quinta, né? Mas é o culto da terça que começou na quinta, né? Então, mas ele vai ser na sexta-feira, na terça-feira. Ainda piorou, né? Não, mas ele vai ser na terça-feira, que é o melhor dia, às 19 horas. Começa um pouco mais cedo, porque é um grupo já, assim, o pessoal mais experiente, vamos falar assim. Pessoal com mais sabedoria e assim por diante. Então, eles começam às 19 horas e vai terminar às 11 horas, meia-noite, alguma coisa assim, né? Então tem o telefone do seu Zé aí também. Nós queremos começar mais 2 grupos, irmãos. Um na sexta-feira, por isso que eu falei sexta-feira. E um, talvez, em Vinhedo. Aí, então, fica aí a oportunidade para você abrir tua casa. Tá bom? Está lançado o desafio aí. Vamos orar para a gente iniciar nosso culto. Quero convidar você agora... Quietar o teu coração na presença de Deus, né? Talvez o domingo foi agitado, foi corrido, talvez a segunda já se mostra aí cheia de preocupações, mas vamos deixar a segunda para segunda, final de semana para o final de semana, e vamos estar na presença de Deus agora. Para isso eu quero convidar você a curvar a sua cabeça e a se colocar na presença de Deus e falar com Deus agora. Veja se há alguma coisa em teu coração que você precisa colocar diante dele, para que
não haja nada que impeça o teu louvor chegar diante do trono do Senhor. Pai, nós agradecemos ao Senhor por mais esse final de semana, por tudo que aconteceu, pela escola dominical dessa manhã, pela domingo que o Senhor nos deu de descanso, de alegria. E agora nos colocamos como igreja do Senhor aqui reunidas. Nos colocamos como os teus filhos, ó Pai, na casa do Senhor, para nos alegrarmos na tua presença, Senhor. Talvez eu tenha sido desobediente em alguma área, Senhor. Pai, me fala agora naquilo que eu fui desobediente. Porque às vezes nós somos desobedientes e como ainda nós somos, muitas vezes como crianças, nós não prestamos atenção naquilo que estamos fazendo. Então nos fala para que possamos confessar, Senhor Deus, pedir perdão ao Senhor e estarmos em íntima comunhão contigo, Senhor. E Pai, também olha para as nossas necessidades, as nossas angústias, Senhor Deus, porque nós estamos aqui também para colocar diante do Senhor todas as nossas lutas, Senhor Deus, todos os nossos anseios, as nossas incertezas, e assim nos colocamos diante do Senhor. Aceita o nosso louvor, Senhor Deus. É um louvor que sai do fundo do nosso coração para o teu trono, em agradecimento ao Senhor. Louvado seja, Senhor Deus. Amém. Amém? Vamos colocar de pé, vamos estar louvando e adorando o Senhor. Boa noite, igreja. As crianças a partir de 3 anos, de 3 a 9, podem subir. O louvor. Desculpa, de 3 a 12. 12 não é mais criança, né? Então, as crianças e os pré-adolescentes vão ensaiar para a Páscoa. A palavra do Senhor, Salmo 98, a partir do versículo 4, diz: Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas, exaltai perante o Senhor que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Amém? Celebrai com júbilo ao Senhor. Celebrai com alegria, cantai com palmas, cantai com o coração, cantai com os seus lábios e engrandeça o nome do nosso Deus. Vem, esta é a hora da adoração. Para ele teu coração.
mudar coisas na sua vida. Não espere mudar situações, circunstâncias, para que você possa servir ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua vida. Servir plenamente da forma como Ele te chamou para servir. Às vezes nós achamos, Deus, eu não estou pronto, eu não sou digno. Eu não sei falar do Senhor para os outros, porque às vezes tem alguma coisa na minha vida que eu acho que não é um bom testemunho. Mas todos nós somos amados do Senhor e somos chamados por Ele. Deixe o Senhor trabalhar na sua vida, naquilo que precisa ser trabalhado. Mas deixe a sua vida nas mãos dEle, para Ele usar. Abra os seus lábios e fala do Senhor. Deixe transmitir o bom perfume de Cristo por onde você passar. O Senhor te ama. O Senhor te ama e te chamou como você é, com seus defeitos, com as suas falhas. Quando nós ainda éramos pecadores e vivíamos na lama do pecado, Ele já nos amava. Então entregue-se totalmente ao Senhor e honre ao Senhor de todo o teu coração.
Seja exaltado, ó Deus. Receba, ó Deus, a nossa gratidão, o nosso louvor. Nós queremos bendizer o Teu nome, ó Pai, e Te glorificar. Adorar o Senhor. Nos prostrar diante da Tua presença, ó Deus. Reconhecer que o Senhor é tudo para nós. Que tudo que temos, que tudo que somos. Nós precisamos do Senhor mais do que tudo. Precisamos do Senhor mais do que a nossa própria vida, Deus. Eu preciso do Senhor. Mais, ó Deus, do alimento. Mais, ó Deus, do que o sustento. Mais, Senhor, do que qualquer coisa que este mundo possa oferecer a mim. Mais do que aquilo que eu mais amo nessa terra. E as bênçãos que o Senhor tem me dado, como a minha família, Senhor. Eu amo o Senhor. Oh Deus, obrigada, Senhor. Obrigada pelas bênçãos do Senhor. E obrigada pela Tua presença nas nossas vidas. Declaramos que Tu és o nosso Rei. Tu reinas neste lugar. Tu estás assentado no trono. E os anjos Te servem, a querubins. E todos os seres celestes se prostram diante do Senhor. Diante do Senhor Jesus, que é Rei dos reis, Senhor dos senhores, que está acima de tudo, acima de todos, que é mais poderoso do que qualquer outra criatura que exista no céu, que exista na terra, que exista no mar ou nas profundezas dessa terra. Tu és, Senhor, Rei soberano, poderoso.
Ó Jesus, nós te amamos, te entronizamos, declaramos que és Rei. Seja bem-vindo, ó Deus, neste lugar, e que teu Espírito Santo passeie em nosso meio e trabalhe nas nossas vidas e fale nos nossos corações. Tu estás no nosso meio, ó Deus, e a Ti nós rendemos um trono de louvores, ó Deus. Aclame ao Senhor.
com tudo que sou, sempre te as promessas do Senhor para a sua família, as promessas do Senhor para esta igreja, as promessas do Senhor para essa cidade, as promessas do Senhor para o nosso país, para a nossa nação. São tantas, são tão maravilhosas.
maravilhosos. E o mundo tem tentado fazer com que nós não acreditemos nas promessas do Senhor. O mundo tem tentado fazer com que percamos a fé no nosso Deus. Mas o nosso Deus é um Deus fiel. O nosso Deus é um Deus que não muda, que não falha, que não mente, que não se engana. Incomparáveis são tuas promessas pra Quero convidar você a chegar aqui à frente. Nós acabamos de cantar que incomparáveis são as promessas do Senhor. E eu sei que incomparáveis são. Então, se coloque diante do altar do Senhor. Coloca o teu pedido. Coloca a tua ansiedade. Coloca a tua doença. A tua alegria, a tua tristeza. Santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Pai de amor, Deus de bondade, Deus de misericórdia, mais uma vez nós nos colocamos diante da Tua santa presença, Senhor. Como irmãos, ó Pai, que se reúnem diante da presença do Pai, porque sabem que a resposta para tudo aquilo que está dentro do coração, tudo aquilo que nós ansiamos, tudo aquilo que nós buscamos, seja de sabedoria, seja de livramento, de restauração, está nas mãos do Senhor. Por isso nós, como irmãos, nos reunimos aqui, Pai, e clamamos a Ti, ó Deus, que o Senhor esteja olhando para aquilo que meus irmãos estão colocando diante de Ti, Pai. Eu não sei o que tem afligido o coração de todos, eu sei de alguns, eu sei quanto que eles têm lutado, Senhor Deus, e algumas lutas só serão vencidas se o Senhor abreviar o tempo, estender a Tua mão, restaurar, curar, libertar. E é isso que nós estamos aqui, ó Pai, fazendo nessa noite. O Pai, é duro ver os nossos irmãos muitas vezes lutando com algo que parece que não sai. Eles lutam, mas aquilo parece ser maior. Eu sei que muitas vezes nós falamos que o Senhor é maior, que o Senhor pode todas as coisas, mas algumas coisas que acontecem em nossa vida, que vêm sobre nós, ó Pai, que parece que são maiores que o Senhor. Porque nós não conseguimos sozinhos tirar, Senhor Deus, isso traz tristeza ao meu coração, Senhor Deus. Sei que traz tristeza ao coração daqueles que também, desses outros irmãos que também estão esperando, Senhor Deus, o livramento, a cura, a restauração. Pai, eu sei que muitas vezes depende de nós precisamos, falando um português correto, nós precisamos criar vergonha na cara, nós precisamos ter mais fé, Senhor Deus, nós precisamos muita coisa. Mas Pai, o Senhor nos criou, o Senhor nos conhece por dentro, sabe de todas as fraquezas. Pai, se a necessidade de a varinha, para que possamos, como dizem, tomar tento, Senhor Deus, e aprendemos que isso aconteça, Senhor Deus, para que possamos ser libertos, livres, ó Deus. Mas eu creio que muitas vezes isso não é necessário, Senhor Deus. O que nós precisamos é a atuação do Senhor. É isso que nós estamos pedindo nessa noite, Pai. Que o Senhor estenda a Tua mão, que tem todo o poder, toda a autoridade, Senhor Deus, e dá àquele que está lutando, buscando, Senhor Deus, o livramento.
Pai, naqueles que estão doentes, quero fazer minhas palavras de Pedro e João quando iam para o templo e encontraram aquele aleijado que estava pedindo esmola e disseram a ele: eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que tenho eu dou em nome de Jesus, levanta. Eu quero usar, Senhor Deus, dessa passagem e dizer a esses irmãos que estão enfermos que em nome de Jesus levantem e sejam curados para a glória do Senhor. Levantem e sejam curados em nome de Cristo Jesus. Pai, eu sei que não é a minha palavra, mas é a autoridade do Senhor que pode realizar essas coisas. E que isso seja feito para a glória do Teu nome. Pai, e mais uma vez eu peço por aqueles que estão lutando, que o Senhor dê a eles a força necessária. O Pai, se o inimigo tem encontrado brecha, que em nome do Senhor Jesus Cristo ele seja derrotado, que ele seja tirado dessas famílias, desses lares, dessa vida. E que toda a restauração completa do Senhor seja sobre eles, ó Deus. Pai de amor, de bondade, nós, como filhos do Senhor, nos reunimos aqui nessa noite para buscar no Senhor aquilo que precisamos. O Pai, atende, Senhor Deus, os meus irmãos. Assim eu te peço, em nome do Teu primogênito, Cristo Jesus. Amém. Se alguém não orou com você, ainda fica no teu lugar que alguém vai orar. Nós vamos cantar mais uma música e durante esse momento você pode trazer ao gasofilácio seus dízimos e a sua oferta, como também sinal de adoração ao Senhor. De receber
vidas consagradas no teu altar. Aceita, Senhor, os dízimos e as ofertas que aqui foram entregues. Aceita, Senhor, a fidelidade dos teus servos como sinal de adoração, um sinal de honra ao teu nome. Aceita, Senhor, o sacrifício que muitos deles fizeram ao entregar aqui a oferta e o dízimo ao Senhor, esperando do Senhor que o Senhor proverá, esperando do Senhor que o Senhor sustentará, que o Senhor dará sabedoria para administrar as contas, para administrar, ó Deus, tudo que o Senhor tem dado também. Aceita o nosso louvor e a nossa adoração, que chegue como aroma suave na tua presença, porque nós te amamos, te adoramos, nos rendemos aos teus pés e declaramos que tu és o Rei das nossas vidas. Reine nos nossos corações, Senhor Jesus. Amém. Bom, como os irmãos, os adolescentes vão ficar? Vão subir? Então vão subir, os adolescentes. Vai subir? Vai subir. Então o adolescente vai subir. Menos câmeras não vão ficar. Bom, os irmãos sabem, nossa igreja está internacional, né? Ontem nós tivemos pregação em inglês, tivemos uma palavra em espanhol, tivemos a bênção apostólica em indiano, né? Estamos assim de uma forma bem eclética. E hoje, para não esquecer, né? Lá da pátria de alguns, né, França? A França até sorriu lá, né? Vamos pedir para o Roland chegar aqui à frente. Eu não vou me atrever a falar nome de ninguém não, porque eu vou ficar enrolado, né? Só o Roland aí, ele... Então o Roland hoje é um teste também para ele. Vamos ver se o português dele está bom. Ver se, né, se ele realmente está bem de português. E depois ele vai apresentar o seu pastor. Pastor lá na Áustria, é isso? É um alemão, mas pastor na Áustria. Então imagina, né? Como nós estamos, chique, né? Então ele vai trazendo uma palavra nessa noite. Vamos estar orando primeiro. Pai, nós queremos te louvar e agradecer, Senhor Deus, porque eu acho que nesse final de semana nós temos experimentado um pouco daquilo que vai ser lá no céu, Senhor. Logo no sábado de manhã nós ouvimos alguns testemunhos lá com a missão de pessoas do trabalho entre os indígenas, entre os ribeirinhos, entre os presidiários, também entre os alemães, Senhor Deus. Ontem à noite nós ouvimos aí americanos, indianos, espanhóis, falando um pouco. Hoje nós temos os alemães que estão na Áustria, enfim, e aqui estão os brasileiros, e vai ser assim no céu. E nós te louvamos por estar experimentando disso. O que vai ser bom lá é que ali nós vamos entender, não vai haver dificuldade nessa linguagem. Mas é bom saber que a família do Senhor está sendo acrescentada de pessoas de todos os povos, Senhor Deus. Te louvamos por isso e também o privilégio de podermos fazer parte desse movimento que está alcançando o mundo, que está alcançando todas as regiões do mundo, levando a tua mensagem maravilhosa de salvação, Senhor Deus. Te louvo por essa igreja que tem se empenhado nesse papel nas mais diversas formas, Senhor Deus. E profetizando já aquilo que no meu coração já há muito tempo se faz presente. Que dessa igreja ainda veremos um futuro grandioso nessa área, Senhor Deus. Porque eu sei o povo que está aqui dentro, Senhor Deus. E o coração que eles têm para com a obra do Senhor. E sei que o Senhor vai usar dessa fidelidade e vai realizar grandes coisas, não só aqui nessa cidade, mas também nesse país e em outros países, para a glória do teu nome, Senhor Deus. Agora nós entregamos esse momento. Usa a vida do teu servo e fala aos nossos corações.
Senhor Deus, incomoda os nossos corações através dessa palavra que vamos receber agora. Dá sabedoria ao Roland, Senhor Deus, na tradução, que ele, em nome de Jesus, possa sair bem, para a glória do teu nome. Amém. Amém? Obrigado, pastor. Boa noite, igreja. Um grande privilégio estar aqui com vocês hoje. Para quem não conhece me, meu nome é Roland, eu sou missionário. Cheguei aqui no Brasil uns 2 anos atrás. Não falava nada quando eu cheguei, agora falo um pouquinho mais. Eu venho de uma família muito internacional. Minha mãe ela é da Hungria, meu pai ele é da Áustria. Eu sou uma mistura. A minha esposa ela é do Canadá. Meu filho é canadense também e minha filha ela é brasileira. Então, uma família bem internacional. Hoje eu tenho o privilégio de ter meu pastor lá da Áustria aqui conosco. Ele vai compartilhar hoje a palavra com vocês. E pela graça do Senhor eu vou traduzir essa palavra para vocês. Ja, guten Abend, liebe Geschwister. Boa noite, queridos irmãos. Ich freue mich, dass ich heute da sein kann. Estou muito grato de estar aqui com vocês. Danke für die Möglichkeit, hier zu predigen, auch an den Pastor. Muito obrigado também, pastor, pela oportunidade de pregar aqui hoje à noite. Und es ist einfach schön, dass Gottes Gemeinde international ist. Que bom ver a igreja de Deus internacional. Mein Name ist Jan Mertel Meu nome é Jan Mertel und ich bin seit 6 Jahren in Österreich. e já faz 6 anos que eu estou lá na Áustria. Aber ursprünglich Mas inicialmente komme ich aus Deutschland, eu sou da Alemanha. genau gesagt aus Ostdeutschland. Na verdade eu sou da Alemanha Oriental. Das ist nicht weit entfernt Não é muito longe von der Stadt Wittenberg, da cidade de Gutenberg, wo der deutsche Reformator Martin Luther gewirkt hat. onde vivia o reformador alemão Martin Luther. Inzwischen ist aber viel passiert. Mas agora muito aconteceu. 500 Jahre sind vergangen 500 anos passaram und heute können die wenigsten Menschen in Ostdeutschland etwas mit Jesus anfangen. e hoje somente poucas pessoas conhecem de Deus. 80% würden sich als Nichtchristen bezeichnen. 80% da população da Alemanha Oriental diria que eles não são crentes. Das liegt daran, dass über 40 Jahre dort der Kommunismus war. É porque lá havia o comunismo por 40 anos. Und als ich zur Schule ging, E quando eu frequentava a escola, da wurde uns erzählt, eu aprendi dass es mit Jesus nichts auf sich hat. que Jesus Cristo não é importante. Denkende, intelligente Menschen, Pessoas espertas, pessoas pensadoras, die glauben nicht an Gott. eles não creem em Deus. Die Wissenschaft hat längst bewiesen, es gibt Gott nicht. A ciência já provou que Deus não existe. Und das habe ich in der Schule gehört. Foi isso que eu aprendi lá na escola. Und bei meinen Eltern habe ich etwas anderes gehört. Porém, com meus pais, eu aprendi uma outra coisa. Sie sind gläubige Christen Meus pais, eles são crentes. und sie haben gesagt, das Einzige, was bleibt, Eles disseram, a única coisa que permanece das ist der Glaube an Jesus Christus. é a fé em Jesus Cristo. Und ich war damals noch ein Kind, E eu era uma criança naquela época, aber genauso kam es dann. mas aconteceu Auf einmal war der Kommunismus weg. que de repente o comunismo parou. Auf einen Schlag. De repente, Und ich habe erkannt, eu entendi das stimmt, was meine Eltern sagen. que é verdade o que meus pais me contaram. Es lohnt sich, an Jesus zu glauben, Vale a pena acreditar em Deus, em Jesus, weil das hat wirklich Bestand. porque isso é que permanece. Und jetzt bin ich in Österreich. E agora eu estou lá na Áustria. Und Österreich ist wieder ein bisschen anders. E a Áustria é um pouquinho diferente. 80%, 80%, wahrscheinlich auch mehr, talvez até mais, würden sich als Christen bezeichnen. diriam que eles são crentes, cristãos. Aber sie kennen das Evangelium genauso wenig. Mas eles também não conhecem o Evangelho. Sie haben den Namen, dass sie Christen sind, Eles têm um nome sendo cristão, aber sie kennen das Evangelium nicht. mas eles não têm nenhuma ideia do Evangelho. Und das Wichtige ist, E a coisa importante
dass Menschen das Evangelium kennenlernen. é que as pessoas entendam o Evangelho. In Ostdeutschland Lá na Alemanha Oriental, und in Österreich na Áustria und in Brasilien. e também aqui no Brasil. Und ich freue mich, dass ich jetzt mal in Brasilien sein kann, Estou muito grato de estar aqui no Brasil, dass ich unseren Missionar Roland Pinges besuchen kann, que eu posso visitar o nosso missionário Roland Pinguist, dass er mich übersetzt. também que ele possa me traduzir. Und es war sehr interessant, Foi muito interessante. auf den Markt zu gehen in Também Campinas está ontem lá na praça em Campinas, und dort das Evangelium weiterzugeben. pregar lá o Evangelho. Und genauso in Schulen. E também nas escolas na semana passada. Menschen brauchen Jesus. As pessoas precisam de Jesus. Für heute ist ein Predigtthema vorgegeben. Hoje, o assunto da pregação é o seguinte: Es geht um das Gebet. é sobre a oração. Und ich habe gehört, ihr macht gerade eine Predigtreihe über Gebet. Eu ouvi dizer que esse é o mês da oração nessa igreja. Und das ist gar nicht so einfach, eine Bibelstelle dazu zu finden. E não é muito fácil de achar um único versículo na Bíblia sobre oração. Weil die ganze Bibel voller Gebet ist. Porque a Bíblia é cheia sobre oração. Gläubige beten. As pessoas crentes, eles oram. Sie kommen zu Gott Eles chegam diante de Deus mit Lob com louvor, und mit ihren Sorgen com suas preocupações, und mit ihren Klagen com suas reclamações, und mit ihrer Bitte um Vergebung com suas intercessões, com seus pedidos de perdão, und mit ihrem Dank. com seus agradecimentos. Und sie wissen, E eles sabem, Gebet ist keine Zeitverschwendung. a oração não é uma perda de tempo, Es ist nicht sinnlos, não é em vão, sondern sie können mit dem lebendigen Gott reden, mas eles podem conversar, falar com o Deus que é vivo, den Schöpfer des ganzen Universums, o Criador do universo, der alles in seiner Hand hat. que tem tudo nas suas mãos. Jemand sagte einmal, Uma vez alguém disse, Gebet ist das erste Lebenszeichen eines Christen. a oração é o primeiro sinal de verdadeiro cristão. Ohne Gebet kannst du gar kein Christ sein. Sem oração, você não pode ser crente, cristão. Irgendwie muss ja dein Glaubensleben angefangen haben, Porque, de alguma forma, a sua vida de fé deve ter começo. wo du angefangen hast, zu Jesus zu beten. Quando você começou a falar com Jesus. Gebet. A oração. Als Paulus Christ wurde, Quando Paulo, quando ele se converteu, da wird Hananias zu ihm gesandt. o Ananias foi enviado para ele. Und damit Hananias weiß, E para que ele saiba dass es ernst gemeint ist, que a fé de Paulo era sério, wird ihm gesagt, foi dito para ele: denn siehe, er betet. olha, porque ele está orando. Apostelgeschichte 9. Isso está escrito lá em Atos, capítulo 9. Und das war das erste richtige Gebet von Paulus. Isso foi a primeira verdadeira oração de Paulo. Vorher hat er auch schon gebetet als Pharisäer, Claro, antes ele também orava sendo fariseu, aber er hatte keine Beziehung mit Jesus. mas ele não tinha esse relacionamento com Jesus. Und das ist das Entscheidende. Isso é que faz a diferença. Jetzt hat Jesus sein Leben verändert. Agora, Jesus mudou, transformou a vida dele, Sein ganzes Leben a vida inteira. und auch sein Gebetsleben. E também a vida dele, a vida de oração dele. Jesus möchte unser Gebetsleben verändern und gestalten. Jesus Cristo, ele quer transformar a nossa vida de oração. Und da ist die Frage an dich, E agora a questão é, wie geht es dir mit dem Beten? como está indo para vocês a respeito de oração? Ich muss zugeben, Eu tenho que confessar, das ist manchmal nicht so einfach. não é sempre muito fácil. Wenn ich mit einem Menschen rede, Quando eu converso com alguém, dann stehe ich ihm direkt gegenüber. estou diante dele. Ich sehe, wie er reagiert. Eu vejo a reação dele. Ich sehe, ob er zuhört. Será que ele se interessa? Bei Gott weiß ich, dass er zuhört, Com Deus, eu sei que ele está me ouvindo. aber bei Gott ist es etwas anders. Mas é pouquinho diferente. Du siehst Gott nicht unmittelbar. Porque você não vê Deus diretamente. Und deshalb ist es immer wieder wichtig, sich daran zu erinnern. E por causa disso é importante de sempre se lembrar. Die Bibel ist also voller Gebete,
A Bíblia é completamente cheia com oração. Und wenn ich heute die ganze Bibel durchgehe, E quando nós damos uma olhada para a Bíblia inteira, dann werden wir nicht fertig. nós nunca terminaríamos. Und deshalb dachte ich, E por causa disso eu pensei, ich schaue nur ein biblisches Buch mit euch an vamos somente dar uma olhada para único livro da Bíblia. und schaue dieses Buch an E vamos olhar para esse livro und frage, was sagt dieses Buch über Gebet? e vamos nos perguntar o que esse livro fala sobre a oração. Das kannst du mit fast allen biblischen Büchern machen. Você pode fazer isso com quase todos os livros bíblicos. Da kannst du dich immer fragen, wenn du es zu Hause liest, Lá em casa, você pode se perguntar quando você lê a Bíblia, was sagt dieses Buch über Gebet? o que esse livro fala sobre a oração? Warum wird da gebetet? Por que as pessoas lá, por que eles estão orando? Für was wird gebetet? Para o que eles estão orando? In welcher Haltung wird gebetet? Qual é a atitude deles na oração? Und wie reagiert Gott auf das E Gebet? qual é a reação de Deus pela oração? Und für heute schauen wir uns den Epheserbrief an. E hoje nós vamos dar uma olhada pela carta do Efésios. Ich möchte mit euch den Epheserbrief überfliegen, Eu gostaria de dar panorama dessa carta. wie so ein Adler. Uma panorama com das perspectivas de uma guia. Wir werden nicht das Detail anschauen, Nós não vamos olhar para todo o detalhe, aber wir werden uns fragen, mas nós vamos ver was können wir vom Gebetsleben von Paulus lernen? o que nós podemos aprender da vida de oração de Paulo. Paulus war ja nicht nur am Anfang seines Christenlebens ein Beter, Porque o Paulo não era somente no começo da vida dele, sendo cristão, uma pessoa de oração. nein, sondern sein ganzes Glaubensleben war von Mas- Gebet geprägt. A sua vida inteira sendo cristão era uma de um orador. Ohne Gebet hätte er den Dienst gar nicht tun können. Sem uma oração, ele não podia ter feito o ministério dele. Und es geht gleich in Vers 3 los im E lá Epheserbrief. no versículo 3, já começa lá. Eu vou ler agora Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ist euch das schon mal aufgefallen? Você já notou? Die meisten Paulusbriefe A maioria das cartas do Paulo gehen mit dem Lob Gottes los, mit dem Dank. começam com louvor, com agradecimento. Paulus fängt selten an Muito raro Paulo começa und schreibt, e escreve: das passt nicht isso não é bom, und das passt isso nicht também não é bom, und dieses passt nicht também isso não. und das sind die Probleme. Isso são os problemas. Nein, am Anfang steht Lob und Dank. Não, no começo está escrito louvor e agradecimento. Mir geht es eigentlich recht gut Eu estou bem, und doch vergesse ich manchmal das Loben und Danken. mas muitas vezes eu esqueço de agradecer e de louvar. Und wir müssen uns vorstellen, E nós temos que imaginar, Paulus, als er das schreibt, quando Paulo escreveu isso, da ist er nicht im Urlaub. ele não está fazendo férias. Er ist auch nicht auf einem Missionseinsatz, wo er erfolgreich ist Ele também não está numa viagem missionária com muito sucesso, und von einem Missionseinsatz zum nächsten gehen ou kann. saindo para a próxima viagem missionária. Wo Paulus das schreibt, Quando Paulo escreveu isso, da ist er im Gefängnis. ele estava lá na prisão. Das ist kein schöner Ort. Não é um lugar bom. Ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, Eu não sei como estaria você ob dir noch zum Loben und Danken zumute wäre. se naquela situação você estaria pronto para louvar e agradecer. Und es ist ja richtig, E é certo, wenn wir als Christen mit Loben und Danken zu Gott kommen, quando nós chegamos diante de Deus com louvor, com agradecimento, und wir können ihm auch die Sorgen und Probleme sagen. claro, nós podemos também falar todos os nossos problemas, nossas preocupações. Aber was ich bei Paulus gut finde, Mas o que eu gosto muito com Paulo, hier stimmt die Grundhaltung. aqui a atitude é certa. Er hat die richtige Blickrichtung. Ele tem uma visão correta. Ihm ist auch im Gefängnis eins klar. Até lá no prisão,
Mit Gott hat er das Beste, was er haben kann. Ele entende que com Deus ele tem a melhor coisa que existe. Er freut sich auch im Gefängnis über Gott. Ele está alegre com Deus lá no prisão. Und diese Freude über Gott ist größer als alle Probleme. E essa alegria com Deus é maior do que qualquer problema. Und diese Blickrichtung, die hat man ja nicht automatisch. Mas essa visão nós não temos automaticamente. Diese Blickrichtung muss man sich bewusst machen. Nós temos que pensar sobre isso. Jetzt ist interessant, für was Paulus Gott denn lobt. Mas agora é interessante, para o que Paulo louva o Deus? Für was bedankt er sich bei Gott? Para o que ele agradece a Deus? Und im Mittelpunkt steht jetzt nicht Geld E lá no meio não é dinheiro, oder die Karriere ou a carreira, oder der Status. ou o status. Im Mittelpunkt steht der geistliche Segen, Lá no centro é a bênção espiritual den er durch Christus hat. que ele tem através de Jesus. Das steht im Zentrum. Isso é no centro. Und wir müssen uns vorstellen, Nós temos que imaginar, Paulus ist schon viele Jahre Christ. já faz muitos anos que Paulo é crente. Schon ganz viele Jahre. Já muitos anos. Und trotzdem ist er immer noch begeistert Mas mesmo que ele esteja grato von dem, was er durch Gott, durch Jesus hat. e feliz para o que ele tem em Jesus Cristo. Er dankt dafür, Ele agradece dass Gott ihn erwählt hat. que Deus o escolheu. In Vers 4. No versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Dass er Vergebung hat durch Jesus. Que ele é perdoado por Jesus. In Vers 7. No versículo 7. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Und dass er den Heiligen Geist hat. E que ele tem o Espírito Santo. Vater, Pai, Sohn Filho und Heiliger Geist. e Espírito Santo. Vom Heiligen Geist steht es in Vers 13. Lá no versículo 13 está escrito: Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo como Espírito Santo da promessa. Das ist der geistliche Segen. Isso é a bênção espiritual. Und für diesen geistlichen Segen E para essa bênção espiritual, ist Paulus so dankbar, o Paulo está muito grato, obwohl er schon so viele Jahre Christ ist. mesmo sendo cristão tantos anos. Bist du dafür dankbar? Você está grato por isso? Mir geht es manchmal so, dass ich das nicht so im Blick habe. Muitas vezes comigo é assim, que eu esqueço sobre isso. Und ich finde es schön, wenn ich anderen das Evangelium erklären kann, Eu gosto muito de compartilhar o evangelho para outras pessoas, weil da wird mir selber klar, porque eu entendo de novo was ich durch Jesus habe. o que eu tenho com Jesus. Und das ist sein Gebetsanliegen. Isso é o seu pedido de oração. Lob Gottes Louvar a Deus für das, was er durch Jesus hat. para o que Ele tem em Jesus. Spielt das in deinem Gebetsleben Isso faz parte da sua vida de oração? eine Rolle? Dieser Dank. Esse agradecimento. Bei Paulus habe ich den Eindruck, Com Paulo, eu penso dass er sich das immer wieder bewusst macht. que esse era sempre importante para ele. Die Sache ist ja die, A coisa é assim. an Sorgen muss ich mich nicht erinnern. Com preocupações, eu não preciso me lembrar. Da muss ich mich nicht einfach hinsetzen Não preciso me sentar und überlegen, was ich für Sorgen habe, e refletir quais são as minhas preocupações. sondern die sind einfach da, Não, eles estão aqui, automatisch. automaticamente. Aber loben und danken, Mas louvar e agradecer, das muss ich mir bewusst machen. essa é uma coisa que eu tenho que pensar e refletir. Bei Loben und Danken, das muss ich einplanen. Porque louvar e agradecer, eu tenho que planejar. Wir gehen weiter im Epheserbrief, Continuando em Efésios, Epheser 1, 15 bis 16. versículo 15 do capítulo 1, 15 e 16. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus, e do amor que demonstram para com todos os santos,
não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Paulus dankt für die Gemeinde, Paulo, ele agradece pela igreja, für die Menschen in der Gemeinde. pelos membros da igreja. Es hilft wirklich, Ajuda muito wenn man für die Gemeinde dankbar ist. quando nós estamos gratos pela igreja. Mir ist es mal so gegangen, Uma vez era assim comigo. ich war in einer Gemeinde, Eu frequentava uma igreja die war sehr gut que era muito boa. und wir hatten viel und gute Gemeinschaft. E a gente tinha muita boa comunhão. Und dann bin ich in Deutschland umgezogen E depois eu mudei para outro lugar na Alemanha. und ich musste mir eine neue Gemeinde suchen. Eu tive que procurar uma igreja nova. Und dann kam ich in die neue Gemeinde Eu cheguei lá nessa nova igreja, und ich habe sie immer mit der alten Gemeinde verglichen. mas eu sempre comparava ela com a igreja antiga. Und sie war nie so gut wie die alte E Gemeinde. ela nunca era tão boa como a antiga. Und dann ist mir bewusst geworden, Mas eu pensei, ich bin nicht dankbar für die Gemeinde. eu entendi que eu não estava grato pela igreja. Und es ist so wichtig, dankbar zu sein für E é die muito Gemeinde, importante de estar grato, feliz pela igreja, für die Geschwister. pelos irmãos. Es gibt vieles, was in der Gemeinde nicht so schön ist. Claro, tem muitas coisas que não são boas na igreja. In Ephesus nicht, Lá em Éfeso não, da gibt es auch Probleme. tem problemas lá, tinha problemas lá. Auch in Österreich Também na Áustria und vielleicht auch in Brasilien. e talvez até aqui no Brasil. Aber es ist so wichtig, Mas é muito importante dankbar zu sein, was Gott geschenkt hat de estar grato para o que Deus nos deu in der Gemeinde. na igreja. Und von Paulus kannst du lernen, E com Paulo nós podemos aprender für die Gemeinde zu danken. para agradecer pela igreja. Und er betet für die Gemeinde. E ele ora pela igreja. Und interessant ist ja, für was er betet. É interessante para o quê? Por que ele ora? In Vers 17 steht Lá no das. versículo 17. Qual foi o capítulo? Peraí, ó. Peraí. Versículo 17 do capítulo 1. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Welches Anliegen hat Paulus für die Gemeinde? Qual era aqui o pedido de Paulo pela igreja? Sie soll Gott immer besser kennenlernen. Para que eles sempre conheçam bem melhor de Deus. Gott soll im Mittelpunkt stehen. Para que Deus seja no centro. Sie sollen immer mehr von Gott wissen. Para que eles conheçam e aprendam mais de Deus. Es geht um die Beziehung mit Gott. É sobre o relacionamento com Deus. Bei uns in Europa, Lá na Europa, da steht der Mensch immer mehr im Mittelpunkt. o homem, o ser humano é no centro. Seine Bedürfnisse, Os seus necessidades, seine as suas Möglichkeiten, possibilidades, seine Verletzungen, os seus ferimentos, seine Entscheidungen. decisões. Und über diese Fragen soll man auch nachdenken. E claro, nós devemos pensar sobre esses assuntos. Aber es gibt noch etwas, was wichtiger ist. Mas tem uma coisa mais importante. Und das ist die Erkenntnis Gottes, Isso é entendimento de Deus. dass Gott selbst im Mittelpunkt Que steht. Deus é no centro. Seine Größe, Sua magnitude, seine Herrlichkeit und Macht, sua glória e força e poder, seine Majestät. sua majestade. Und es geht darum, dass wir das immer besser verstehen. E aqui é que nós entendemos isso bem melhor. Das ist das Gebetsanliegen von Paulus. Isso é o pedido de oração do Paulo. Er möchte, dass wir Gott immer besser kennenlernen. Ele quer que nós sempre mais conheçam bem melhor de Deus. Ist es auch dein Gebetsanliegen? Será que isso é também o seu pedido de oração? Und Paulus betet weiter. E também o Paulo, ele continua orando. Wir sind immer noch in Kapitel 1, Ainda estamos aqui no capítulo 1, Verse 18 bis 19. versículos 18 até 19. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, o que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Die Augen des Herzens, Os olhos do coração, die erkennen, was Gott Gutes getan hat.
eles veem, eles entendem as coisas boas que Deus fez. Und das Herz, E o coração, das meint das ganze Denken, isso significa todo o nosso pensamento, den Verstand, a mente, die Gefühle, os sentimentos, das Wollen, o desejo, a vontade, alles. tudo. Manchmal ist es ja so, Às vezes é assim. da erkennen wir den Wert von Geschenken nicht. Às vezes nós não entendemos o valor de presente. Wir haben ein Geschenk Nós temos presente, und können damit nichts anfangen. mas nós não sabemos o que fazer com esse presente. Und vielleicht kommt es dann, Mas talvez depois dass man weiß, ich kann es gebrauchen. nós entendemos que eu posso usar isso. Und Gott hat uns viele Geschenke gegeben. E Deus, Ele nos deu muitos presentes. Und mit den Augen des Herzens E com nossos olhos de coração, sollen wir das erkennen. nós devemos entender isso. Gott hat uns Hoffnung und Kraft gegeben. Deus, Ele nos deu a esperança, a força. Wir gehen weiter. Vamos continuar. Also der Epheserbrief hat viel zum Thema Gebet. A carta dos Efésios tem muito a ver com a oração. Wir gehen zu Kapitel 3, Vamos continuar para o capítulo 3, die Verse 14 bis 17. os versículos 14 até 17 do capítulo 3. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas glórias e riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor. Paulus kniet. O Paulo, ele se ajoelha. Knien ist eine Demutshaltung vor Gott. Ajoelhar é uma atitude de humildade diante de Deus. Entscheidend ist ja nicht die äußere Haltung, Não é importante aqui nossa atitude de fora, aber die innere Einstellung. mas a nossa atitude de dentro. Knien zeigt, Ajoelhar mostra ich bin klein vor Gott. que eu sou pequeno diante de Deus. Ich brauche Gott. Que eu preciso de Deus. Ich brauche Gott in jeder Situation. Eu preciso de Deus em todas as situações. Und jedes Gebet ist ein Eingeständnis. E toda oração é uma confissão. Mit jedem Gebet sage ich, Com toda oração eu digo, ich schaffe es nicht allein. eu não consigo fazer isso sozinho. Ich brauche Gott. Eu preciso de Deus. Ich brauche seine Hilfe. Eu preciso a sua ajuda. Und dann betet Paulus für Kraft. E depois, Paulo, ele ora pelo fortalecimento. Da geht es nicht in erster Linie um Gesundheit. Não se trata aqui sobre saúde, Es geht um die Kraft im Glauben durchzuhalten mas sobre a força de perseverar na fé und dran zu bleiben. e de continuar. Und auch wenn man viele Jahre Christ ist, Mesmo que sendo cristão muitos anos, immer noch neu von Gott zu lernen. sempre de aprender, continuar aprendendo de Deus. Und Paulus betet um Liebe. E Paulo, ele ora pelo amor. Liebe zu Gott und zum Nächsten. Amor por Deus, pelos nossos vizinhos. Und wir schauen weiter. E vamos continuar. Kapitel 3, Capítulo 3, 20 bis 21. versículo 20 até 21. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Das ist das Tolle. Isso é coisa legal. Gott macht noch viel mehr, als wir bitten. Porque Deus, Ele faz bem mais do que nós pedimos. Er hat versprochen, auf Gebet zu reagieren, Ele prometeu de responder, de reagir pela oração. aber er tut noch viel mehr, Mas Ele faz ainda mais, weil er gern gibt. porque Ele gosta de dar. Und wir gehen weiter. E vamos continuar. Epheser 5, Vers 20. Em capítulo 5 do Efésios, capítulo 5, versículo 20. Dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ihr merkt, Vocês vão notar, perceber, ein Gebetsleben ohne Danken uma vida de oração
sem agradecimento, das ist für Paulus unmöglich. isso é uma coisa impossível para Paulo. Danken gehört dazu. Porque agradecer faz parte disso. Und du kannst dir mal eine Liste machen, E você pode fazer uma lista, wo du dir aufschreibst, escrevendo, wofür du Gott danken willst. para o que você quer agradecer a Deus. Und es ist so viel. E se acumula muito. Und immer dankbar sein. E sempre sendo grato. Wir erinnern uns, Nós podemos lembrar Paulus schreibt im Gefängnis, que o Paulo ele está escrevendo aqui da prisão, in einer Situation, numa situação die nicht einfach ist. que não é fácil. Und der letzte Abschnitt zum Thema Gebet, E o último trecho sobre oração, Epheser 6, no capítulo 6, 18 bis 20. 18 até 20. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o ministério do Evangelho. Pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Der Zusammenhang ist hier, O contexto aqui, dass wir Christen in einem geistlichen Kampf stehen. o contexto aqui que nós somos cristãos, estamos aqui numa batalha espiritual. Satan tut alles, Satanás faz tudo um uns weg von Jesus zu bringen. para tirar-nos de Deus, de Jesus. Und in dieser Situation, E nessa situação, bei diesen Anfechtungen und Problemen, com todos esses desafios e problemas, da sagt Paulus, aqui Paulo diz: bleib fest am Gebet. fique firme na oração. Die Bibel redet hier von Wachen. A Bíblia fala aqui de armadura. Wenn du das Gebet vernachlässigst, A Bíblia fala aqui de guardar. Se você, na igreja, se você esqueça, deixa a oração, dann bist du nicht mehr wachsam. você não fica mais atento. Betet alle Zeit. Que está escrito, ora em todas as ocasiões. Der Prophet Daniel, O profeta Daniel, bevor er in die Löwengrube geworfen worden antes ist, de ser jogado lá no den dos leões, da war das Problem lá tinha o problema für seine Feinde, para os inimigos dele, dass er regelmäßig gebetet hat. que ele continuava, ele estava orando. Egal was kam, Não se importou o que aconteceu. Daniel hat gebetet. Daniel continuava orando. Er nahm sich Zeit. Ele tomou esse tempo para orar. Am Morgen, De manhã, am Mittag no meio-dia und am Abend. e à noite. Regelmäßig. Regularmente. Er hat sich nicht abbringen lassen. Ele continuou sem distração. Und ich bin dankbar, Eu estou grato. neben regelmäßigen Gebetszeiten, Eu estou grato de tempos de oração regularmente. dass ich auch immer kurz beten kann. Que também eu posso também orar com orações simples. In speziellen Situationen. Nas situações específicas. Ich habe ein Gespräch Eu tenho uma conversa. und ich bete. Eu oro. Herr, gib mir Weisheit. Jesus, Senhor, me dá sabedoria. Hilf mir bei diesem Problem. Me ajude com esse problema. Betet alle Zeit. Continua orando em todas as ocasiões. Und dann haben wir hier noch einen weiteren Hinweis. E aqui temos mais uma referência. Betet im Geist. Esteja orando em espírito. Das haben wir schon gehört. Já temos ouvido isso. Christen haben den Heiligen Geist. Que nós como crentes, nós como cristãos, nós temos o Espírito Santo. Ein Christ betet nie allein, Cristão nunca ora sozinho. sondern der Heilige Geist ist bei ihm. Mas o Espírito Santo está ao seu lado. Und der Heilige Geist übersetzt. E o Espírito Santo, ele traduz a oração. Der bringt Gott unsere Anliegen. Ele traz as nossas orações diante de Deus. Und wir werden aufgefordert, E estamos aqui exortados für alle Christen zu beten. para orar para todos os cristãos.
Nun ist es schwierig, für so viele Millionen zu beten. Claro, é difícil de orar para tantos milhões de cristãos, Die Gemeinde Jesu ist ja international. porque a igreja de Jesus é internacional. Gibt viele Christen. Tem muitos cristãos. Aber wenn wir für die Christen in unserem Umfeld beten, Mas quando nós oramos pelos cristãos ao nosso redor, ao nosso lado, dann beten wir für alle Christen. nós oramos para todos os cristãos. Und das ist schön, dass wir unsere Mitchristen vor Gott bringen können. Isso é muito bom de levantar, entregar os nossos irmãos diante de Deus. Meine Eltern beten täglich für mich. Meus pais, eles oram todos os dias por mim. Und es ist wichtig, dass wir für Leute regelmäßig beten. E é importante que nós também estejamos orando para os nossos irmãos. Paulus bittet um besonderes Gebet auch für sich selbst. Aqui também Paulo está pedindo pelas orações por si mesmo. Das liegt daran, dass er an einer besonderen Front steht. É porque ele está lá numa frente da batalha. Er ist im Gefängnis und missioniert dort. Ele está lá no prisão, evangelizando lá. Und so ist es wichtig, dass wir für Menschen beten, die besonders an der Front stehen. E é muito importante para nós orarmos para pessoas que estão lá na frente da batalha. Christen in besonderen Schwierigkeiten, Cristãos em dificuldades, Missionare, missionários, Pastoren pastores und andere, e outros também. dass wir besonders für sie beten. Que nós estejamos orando para eles. Also wir können von dem Gebetsleben von Paulus ganz viel lernen. Da vida de oração do Paulo, nós podemos aprender muito. Und wir haben jetzt nur den Epheserbrief angeschaut. Agora, nós temos só olhado pela carta aos Efésios. Man könnte noch viele andere Bibelbücher anschauen. Tem bastante outros livros da Bíblia também que nós podemos olhar. Und wir können von Paulus lernen. E nós podemos aprender do Paulo Er lobt Gott. que ele louva a Deus. Die Haltung Gott gegenüber ist ihm das Wichtigste. A atitude dele diante de Deus é a coisa mais importante dele. Er bittet für die Gläubigen, Ele está pedindo pelos crentes dass sie Gott immer besser kennenlernen. que eles sempre entendam mais de Deus. Er bittet um Kraft zum Durchhalten Ele está pedindo para fortalecimento de perseverar und für Liebe. e pelo amor. Das ist nicht immer leicht, das Gebet nicht zu vergessen. Isso não é sempre fácil de não esquecer a oração. Und ich habe gehört, ihr habt euch als Gemeinde etwas vorgenommen. Eu ouvi dizer que vocês foram desafiados Jeden Tag 15 Minuten zu beten. de ter um compromisso de orar todos os dias por 15 minutos. Und das ist eine gute Möglichkeit, Isso é uma boa oportunidade diese Gemeinschaft mit Gott zu pflegen. de cultivar essa comunhão com Deus. Amen. Amém. Agora gostaria de pedir ao pastor para chamar o pastor para vir para cá para encerrar o nosso culto. Pai, nós nos colocamos diante da Tua santa presença e agradecemos pela Tua palavra, Senhor Deus, que nos ensina, nos exorta. Pai, que possamos ter recebido essa palavra e que o nosso coração esteja uma terra fértil, Senhor Deus, para que essa semente lançada possa germinar e crescer, Senhor Deus, em nossas vidas de maneira tal que outros possam olhar e querer também essa vida, Senhor. Abençoa a vida desse Teu servo, Senhor Deus, que está conosco aqui no Brasil, que o Senhor abençoe o tempo que ele estiver aqui, o tempo da volta, Senhor Deus, o ministério dele, a igreja dele, Senhor Deus, que tudo seja abençoado e guardado pelo Senhor. Continua a usá-lo, a falar através dessa vida, Senhor Deus. Abençoa também o Roland, Senhor Deus, enquanto está conosco, que o Senhor também o dirige, governe, Senhor Deus, e esteja sempre o abençoando, que a Tua palavra também esteja sendo levada através dele nas escolas, Senhor Deus, nas praças, aonde ele estiver atuando, e tudo seja feito para a glória do Teu nome. Leva-nos em paz de volta para os nossos lares, que a paz do Senhor, o amor e a comunhão do Teu Espírito seja derramado sobre a nossa amada igreja. Assim nós oramos. Amém. Deus abençoe a todos e uma boa semana. Amém.